Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha só 14 anos quando deixei Porto União, Santa Catarina, para vir morar em Curitiba. Víamos eu e o meu irmão, com o peito e a coragem, já que não conhecíamos nada nem ninguém. Meu pai continuou morando lá com o resto da nossa família. A gente começou se ajeitando num lugar, depois em outro, arranjando um bico aqui, outro ali. E desse modo o tempo foi passando e fomos tocando as nossas vidas. Até que, sobrevivendo como dava, nessas minhas andanças, eu acabei arranjando trabalho numa olaria, no bairro do Umbará. Além do trabalho, arranjei também moradia na casa da família que era proprietária do negócio. Pessoas boas, a quem devo muito, por quem fui acolhido bem demais. Lembro que já fazia algum tempo que eu não ia visitar o meu pai. Então, logo que peguei as minhas primeiras férias, não pensei duas vezes. Fui até a rodoviária, comprei a passagem e me mandei para Porto União, sem saber o que o destino estava me reservando. Ali na rua onde o meu pai morava, todo mundo se dava bem com todo mundo. Sabe aquela coisa de, no sábado à tarde, por exemplo, as pessoas se reunirem na casa do vizinho para, como o meu pai costumava dizer, ter um dedo de prosa? Era assim que eles faziam. Se reuniam na casa de um para jogar conversa fora, beber alguma coisa, conversar, rir. Sabe, era tão gostoso. Coisa de cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Na tarde em que eu cheguei, meu pai estava na casa de um amigo tomando chimarrão. E eu resolvi dar um pulinho até lá. O pai ali conversando com os amigos, contando as novidades, querendo saber da minha vida em Curitiba. A gente no maior papo, tomando chimarrão. Quando de repente, os meus olhos cruzaram os olhos daquela criaturinha. Era uma menina linda, mas linda demais. Tudo nela era perfeito. A boca, sorriso, o cabelo. Até aquele momento, eu ainda não tinha me dado conta da sua presença. Ela era filha desse amigo do meu pai. E olha que criaturinha mais linda. Não sei se foi paixão à primeira vista, mas o meu coração bateu tão forte quando os nossos olhares se encontraram. Foi uma coisa tão gostosa, o que eu senti olhando para ela. Isso que eu não tinha ouvido sequer a sua voz até aquele momento. Olha, eu sempre fui um cara assim, namorador. Estava sempre de cacho com alguma menina. Só que juro, eu nunca tinha sentido nada parecido. Foi assim uma coisa mágica que me arrebatou, que me deixou encantado. Eu notei que ela também olhou para mim com um certo interesse. E isso mexeu ainda mais comigo. Naturalmente que eu não tive olhos nem ouvidos para mais nada a partir daquilo. Depois, fiquei sabendo que ela e a minha irmã eram muito amigas, tanto que tinham chegado juntas. Foi, aliás, a minha irmã que depois me deu aquele toque. E aí, Antônio, gostou da Roseli? Quem? Aquela menina que chegou com você? Gostei, bonitinha. Mas por que você está perguntando isso? Ah, por nada. É que ela veio me perguntar de você. Acho que se interessou. Por que você não vai lá e chama ela para conversar? Eu fiquei meio assim com o pé atrás, receoso. Mas é que eu tinha ficado com uma impressão tão boa dela que acabei aceitando a sugestão da minha irmã. Até porque não tinha nada a perder mesmo. Além do mais, eu precisava aproveitar, já que ia ficar poucos dias em Porto União. E olha, quando me vi diante dela, meu corpo todo tremeu. Era ainda mais bonita do que de longe. Ela tinha assim um jeitinho de olhar tão doce, tão meigo e ao mesmo tempo tão provocante. Uma boquinha tão delicada, um sorriso tão lindo.
eu simplesmente me encantei. Puxei conversa e ficamos ali conversando. Até aquele momento, estávamos ainda um tanto constrangidos, até porque a gente nem se conhecia direito. Mas à medida que fomos conversando, nos conhecendo um pouco mais, aquele gelo do começo foi se quebrando até que a certa altura a gente se afastou um pouco assim do pessoal e o beijo aconteceu. Ela era tão cheirosa, sua boca era tão macia, que quando me abraçava, me deixava arrepiado dos pés à cabeça. Acabei me apaixonando. Não tinha como ser diferente. Era simplesmente a menina mais doce, mais linda e mais encantadora que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. No dia em que eu vim embora, trocamos endereços e prometemos manter contato. A despedida foi triste, mas fazer o quê? Eu precisava voltar, precisava trabalhar. Não lhe passei o endereço da olaria onde eu morava e trabalhava, já que era uma estrada rural que dava acesso. Preferi passar o endereço de um armazém onde a gente fazia compras. O armazém ficava na cidade, de modo que as cartas chegariam mais rápido. Toda semana eu ia até aquele armazém conferir se tinha chegado alguma carta dela para mim. Às vezes voltava desapontado, não tinha nada. Mas só eu sei como me sentia quando o dono do armazém me entregava uma cartinha dela. Quando eu via a letrinha da Roseli no envelope, meu coração já começava a bater descompassado. O que escrevíamos um para o outro era sempre naquela linha. Estávamos com saudade, não conseguimos parar de pensar um no outro, não víamos a hora de nos ver outra vez. Foi quando pintou uma oportunidade de ir a Porto União de volta. Eu não vi a hora de abraçar e beijar a minha princesa. No ônibus, durante a viagem, meu coração estava apertado de tanta saudade. Parecia que aquela viagem nunca ia terminar. Não chegava nunca. Nosso reencontro foi emocionante. Tantos beijos, tantos abraços, tantas juras de amor. Meu Deus, como é bom matar a saudade de quem a gente ama. Acho que não existe nada mais gostoso. Justamente naquele final de semana, ia ter um baile no clube. E claro, a gente não podia perder. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de dançar. Frequentar esses bailões que existem por aí. Para minha sorte, a Roseli também gostava. Só que o pai da Roseli, ele mexia com serraria. E para minha tristeza, eles me deram a notícia de que justamente por aqueles dias estavam indo embora para Caçador. Foi uma coisa totalmente inesperada. Tudo bem que Caçador não ficava tão longe. Só que, sei lá, aquela notícia me deixou meio para baixo. Apesar disso, no entanto, acabamos indo ao baile e aproveitamos a noite ao máximo. Na porta do clube, lembro até hoje, parece que estou vendo, tinha um ônibus encostado. Justamente o ônibus que depois do baile partiria para Caçador, levando a banda e mais algumas pessoas, entre elas a Roseli e a sua família. Naturalmente que fiquei triste, mas procurei aproveitar cada segundo que podia para ficar a seu lado. Às vezes eu ficava olhando para ela, como se quisesse gravar a sua imagem na retina. Como se nunca mais fôssemos nos ver depois daquele baile. Mais uma vez, a despedida foi triste. De qualquer modo, prometemos que continuaríamos escrevendo um para o outro. Eu não tinha o endereço da sua nova casa em Caçador, até porque ela não sabia direito. Mas ela continuava tendo o meu, de modo que ela ficou de escrever primeiro, me passando o seu endereço novo.
O problema é que nesse meio tempo, eu acabei saindo da olaria e indo trabalhar com o meu irmão. De modo que também me mudei daquele bairro. Ah, se arrependimento matasse. Não arrependimento por ter ido trabalhar com meu irmão, mas de ter me permitido perder o contato com ela. Nessa época, eu não bebia, eu não fumava, eu não era acostumado a frequentar bar. Só que depois que fui parar lá na casa do meu irmão, era uma balada atrás da outra. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu me deslumbrei. E é claro que nessas baladas, a gente acaba conhecendo outras meninas e as coisas acontecem. O fato é que, influenciado pelo meu irmão, eu praticamente mudei o meu estilo de vida e acabei perdendo o contato com aquela que fora meu primeiro e grande amor. Ainda hoje, eu me pergunto como isso foi acontecer, já que eu gostava tanto dela. E o pior é que gostava mesmo. Até hoje não sei o que me deu na cabeça. Mas a verdade é que fiquei 6 meses sem sequer voltar àquele armazém para buscar notícias da Roseli. E o tempo passou tão rápido. Ela tinha ficado de me escrever. Mas eu fui adiando, até que deixei de lado. Sabe aquela coisa, não, semana que vem eu vou. E aí entrava balada e mais balada, conversa no bar, uma menina aqui, outra ali, um cacho aqui. Caí na farra. Me deixei seduzir pela noite e pelas mulheres que conhecia. O tempo simplesmente passou. E sem me dar conta, eu fui deixando para trás a única menina que eu realmente tinha amado na vida. Até que um dia, sabe, me deu aquele estalo, aquele aperto no coração. Parece que eu despertei. Parece que eu me dei conta, meu Deus, a Roseli. E resolvi voltar àquele armazém. Lembro que cheguei todo afobado, todo ansioso, perguntando se tinha alguma carta para mim. Foi então que o dono do armazém fez aquela cara de sonso. Parece que tinha uma carta para você, Antônio, só que faz tempo, não tenho nem ideia de onde foi parar. Só até que jogaram fora. Espera aí que eu vou ver se encontro. Ele até procurou a carta. Só que no fim, acabou não encontrando. Também, o que eu queria? 6 meses tinham se passado. E depois, mesmo que encontrasse, naquelas alturas, quem sabe a Roseli já tivesse até desistido de mim. Até porque, de certo modo, foi isso que eu fiz em relação a ela. Praticamente a esqueci. E tudo para quê? Para viver na farra. Ela me escreveu, ficou esperando pela resposta, e como eu não mandei uma linha de volta, quem sabe tem até desistido de mim, até porque nunca mais me escreveu. Olha, se tem uma coisa da qual eu me arrependo até hoje, é ter permitido esse afastamento. Eu não me dei conta do que estava fazendo. Ela escreveu para mim, me passando o novo endereço, e eu simplesmente o ignorei. Se bem que mesmo assim, eu ainda podia ter procurado saber dela, lá em Porto União. De repente, alguém tivesse o seu novo endereço. Ou então, sei lá, ter comprado uma passagem para Caçador e virado aquela cidade de ponta cabeça à sua procura. Só que naquele tempo era tudo tão mais difícil. Era tudo tão complicado. Sem contar que eu também tive medo de ela não querer mais nada comigo. De repente, até já tivesse conhecido outro cara. Quem sabe até se apaixonado por outro. De modo que
acabei deixando o tempo passar e tentei sufocar a paixão. Só que não consegui. Do dia em que a vi entrando naquele ônibus, já se passaram mais de 26 anos. Hoje estou com 52 anos de idade. E apesar disso, ainda guardo a imagem dessa mulher na minha mente. Parece mentira. Mas eu nunca gostei de outra mulher como gostei da Roseli. Juro por Deus. Ela foi sem dúvida a maior paixão da minha vida. Até cheguei a me casar, a ter filho. Me envolvi com dezenas de outras mulheres. Só que no fim, acabou não dando certo. E hoje me encontro aqui sozinho, vivendo apenas de lembranças dos tempos em que mais fui feliz nessa vida. Há 15 anos atrás, sofri um acidente na BR. Estava de bicicleta e fui atropelado por um carro. Hoje estou recuperado, mas na época tive traumatismo craniano, cheguei a ficar em coma alguns dias. E em função da batida, do choque, algumas lembranças do meu passado simplesmente foram apagadas da minha mente. Tem coisas da minha vida e coisas importantes que eu lembro pela metade e outras das quais não consigo lembrar nem um pouco. Simplesmente se apagou. E apesar disso, coincidência ou não, o que vivi com a Roseli permaneceu aqui, intacto, mais vivo do que nunca na minha memória. Ah, como eu sinto saudades dessa mulher. Como eu queria reviver a nossa história. Como eu me condeno. Como eu me recrimino por ter permitido o nosso afastamento. Tem horas que eu começo a lembrar e me pergunto como teria sido a nossa vida se tivéssemos prosseguido com o nosso namoro. Se eu não tivesse sido tão estúpido e praticamente lhe dado as costas, porque foi exatamente isso que fiz. Será que ainda estaremos juntos até hoje? Será que teríamos sido felizes? Não sei. Sinceramente, não sei. A única coisa que eu sei é que existem amores e amores, paixões e paixões. A gente pode gostar e pode gostar. Mas tem amores que são para sempre. O tempo passa e a chama continua ardendo no peito. Claro que ela deve ter se casado, tido filhos. Quem sabe continue morando em Caçador. Quem sabe tenha voltado lá para Porto União. Ou então, numa dessas coincidências da vida, talvez também tenha vindo embora para Curitiba, assim como aconteceu comigo. Numa dessas, ela pode até estar ouvindo essa carta e se reconhecendo como personagem principal dessa história. Ah, como eu queria que isso fosse verdade. É claro que eu não tenho nenhuma intenção de atrapalhar a sua vida. Mas se um dia Deus nos colocasse cara a cara outra vez, eu queria muito que ela soubesse o quanto me arrependo por não ter corrido atrás da minha felicidade. Felicidade esta que eu sabia, só nos seus braços iria encontrar. Porque, como eu disse, existem amores e amores. Alguns se perdem no tempo, outros ficam para sempre. Quem sabe se um dia a gente se encontrasse. E só Deus sabe
o quanto eu já fantasiei esta cena. Quem sabe ela também confessasse que nunca me esqueceu, que ainda hoje pensa em mim, que ainda mantém viva a esperança de reviver e até recomeçar a nossa história. Procuro ser realista, até porque muito tempo já se passou. Mas quem consegue viver sem esperança, meu Deus? Pois a minha esperança é reencontrar um dia. É dizer que ainda amo, que ainda sinto saudade. E quem sabe ouvir da sua boca que, apesar do tempo passado, ela também não me esqueceu. Ela também ainda pensa em mim. E ainda me ama como nos velhos tempos. Sei que é apenas uma ilusão. Mas como eu queria que isso fosse verdade. Ah, meu Deus, como eu queria.